gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir deste momento, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início então neste culto, que na verdade é um culto, né? Nós estaremos tendo uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo-lhe a bênção, a direção, a inspiração, pedindo perdão pelas nossas falhas, e nos entregando, nos rendendo completamente a Ele, para assim podermos prosseguir o nosso caminho, né? Nosso dia a dia, nossa jornada, nossos trabalhos, nossa missão e assim por diante, não é? Oremos todos. Grande e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente nós agradecemos ao Senhor, nos aproximamos da Tua santa presença nesse instante para agradecermos por mais esta vez, esta oportunidade de podermos estar juntos nesta reunião de fé espiritual, ainda que virtual, mas no Espírito estamos todos ligados numa só fé, num só Espírito, num só amor. E nós agradecemos por isso, Senhor. Pedimos a direção do Senhor nesse instante para esse trabalho, pedimos perdão por todos os nossos pecados e agradecemos e vamos na luta com a graça e com a ajuda do Senhor, segundo cremos no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Então, meus queridos, a escritura que vamos ler está no Evangelho de São João, capítulo 13. São João, capítulo 13, né? E nós vamos começar pelo verso 1 mesmo, né? Porque teremos uma compreensão melhor sobre o texto, né? Mas nós temos a parte de adoração, de louvores agora, vamos cantar para Deus, vamos adorar o Senhor. E depois da adoração, nós voltaremos com a leitura bíblica e dando então prosseguimento no culto em mais esta adoração ao Senhor. Cantemos todos agora para a glória de Deus. Glórias ao Rei de amor, ao Rei Senhor Jesus.
O seu divino e santo amor provou ali na cruz. A Cristo Redentor darei louvor sem fim, louvor ao Santo Rei de amor que a vida deu por mim. Glórias ao Rei da luz, do bem o manancial. Louvor ao nobre Rei da luz, ao dom celestial. Senhor da terra e mar, da luz que ao céu conduz. Louvor ao nobre Rei da luz, ao Rei que a Deus traduz. Glórias ao Rei da paz, ao Rei, Senhor e Deus. Louvor ao grande Rei da paz, ao Rei dos altos céus. Ó Rei, por teu favor, ali irei morar, gozar a eterna e doce paz, a paz do eterno lar. Que canto que soando enche os ares de doçor, são os salvos entoando graças mil ao Redentor. Ouve as vozes de vitória em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Deus excelso resgatou-nos e nos deu libertação. Com poder Ele salvou-nos da eterna perdição. Ouve as vozes de vitória em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Graça infinda Deus aceita os rebeldes com favor, pois jamais Cristo rejeita o contrito pecador. Ouve as vozes de vitória em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Aceitai, pois, sem limite a divina compaixão. Deus estende seu convite, abraçai a salvação. Ouve as vozes de vitória em caminho para a glória,
proclamando a doce história de Jesus e seu amor, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Lindo és meu mestre, Rei do céu da terra, homem Deus, Senhor Jesus. Teu é o reino, é tua honra, és minha glória, és minha luz. Flores do campo, como sois tão lindas, sois o fulgor de prados mil. Mais belo é Cristo, mais puro e lindo, é sempre meigo, bom, gentil. Lua brilhante, sol tão resplendente, quão divinal é vossa luz. Mas há um brilho mais fulgurante, o brilho do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor e assim por diante, não é? Deus receba. Agora sim, vamos então à leitura bíblica aqui, conforme anunciado. São João, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes, enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor,
tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não o sabeis tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Até o versículo 17, não é? Esse assunto aqui do lava-pés, não é? Santa Ceia, lava-pés, na verdade tem sido um assunto divergente durante todos os tempos das eras da igreja, não é? Porque existem detalhes que talvez não sejam compreendidos, não é? Por exemplo, o tema aqui do meu pensamento estaria aqui, deixa eu ver aqui, estou voltando aqui aos versículos, né? Versículo 7, esse é o tema do meu pensamento neste momento, neste culto, né? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E ele, Pedro, era um dos discípulos, né? Por sinal, aquele discípulo que recebeu as chaves, e o Senhor Jesus Cristo lhe conferiu uma autoridade muito grande, disse a ele que tudo que ele ligasse na terra seria ligado no céu, e o que ele desligasse na terra seria desligado no céu, não é? Mas mesmo assim, naquele momento, o Senhor Jesus Cristo disse isto: o que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois o saberás. Então nós entendemos que a vida cristã, ela é como o crescimento de uma criança, não é? Todo homem nasceu menino, mas nem todo menino se tornará homem, não é verdade? Porque pode ser que ele... Eu não estou falando homem no sentido do caráter até, no sentido físico mesmo, não é? Quer dizer, todo adulto, homem adulto, nasceu menino, um dia foi menino, mas nem todo menino chegará a ser um homem adulto. Ele pode morrer antes de chegar à idade adulta, não é? Então, são coisas que nós devemos observar no nosso aprendizado do dia a dia. Então ele disse, na vida cristã é a mesma maneira. Quando você nasce no Evangelho, você é uma criança, é um bebê, é um menino, espiritualmente falando, nascido no Evangelho. Mas, são vários aspectos que nós poderíamos aqui frisar, não é? Por exemplo, se nasce o bebê na família, a mãe, o pai,
os parentes olham e falam, olha que coisa mais linda, um bebê, não é? Eu sempre penso que é o milagre da vida, não é? O nascimento de um bebê. Então, as pessoas olham e dizem, olha que coisa mais linda esse bebê, é um garotinho, por exemplo, né? 2 olhinhos, 2 orelhinhas, o narizinho com 2 orifíciozinhos, não é? A boquinha, as mãozinhas com 5 dedinhos cada mão, né? Os pezinhos também com 5 dedinhos cada pé. E assim por diante. Então você vê, é uma criança perfeita, né? É um ser perfeito, mas ele é perfeito potencialmente, porque ele ainda vai adquirir muitas outras habilidades que naquele instante do nascimento ele não tenha. Mas, contudo, ele é um ser perfeito, conforme é requerido de um ser humano. 2 olhos, a boca, o nariz, né, as mãos, os pés, e assim sucessivamente, não é? Mas ele não sabe falar, ele não sabe andar, né? Ele não sabe ainda raciocinar. Então, quer dizer, ele é perfeito potencialmente, mas ainda para ficar perfeito na sua totalidade, existe uma série de coisas e um tempo longo que deva se passar para que então essa perfeição seja a perfeição perfeita e não uma perfeição relativa, não é? Neste caso aqui, você vai notar que São Pedro era perfeito, porque ele nasceu perfeito, nasceu da palavra, né? O que gera o ser humano perfeito, espiritualmente falando, é o nascimento perfeito, correto, que é nascido da palavra, da água e do espírito, né? Agora, se você nascer de um credo, de dogmas, então já desde o nascimento já não é perfeito. É bom que se observe isto, né? Se você nasceu de denominações, de credos, de dogmas, criados pelo homem, então desde o nascimento já não é perfeito. É preciso que se tenha um outro nascimento, um renascimento da água e do Espírito, que é a palavra e o Espírito Santo, né? Então são coisas que nós podemos meditar e pensar em nós, na nossa vida espiritual. Então, voltando aqui na questão de Pedro, né? Ele teve um nascimento perfeito, porque ele nasceu da água e da palavra, né? Cristo era a palavra. Mas ele ainda era uma perfeição relativa. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse aqui no versículo 7, né? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabeis tu agora, mas tu o saberás depois. Quando ele estivesse adulto, aí ele saberia essas coisas. E assim é com cada um de nós, não é? Já é um tópico muito importante para nós gravarmos, guardarmos no nosso tesouro de conhecimentos espirituais, não é? Agora, voltando aqui, focalizando o assunto, por exemplo, que diz aqui na sequência dos versos, então ele estava falando da Santa Ceia, não é? Foi a última ceia, a última Páscoa e a primeira ceia, a primeira Santa Ceia, não é? Então, aqui nós temos o relato, não é necessário se reler, nós podemos somente comentar, não é? Então, ele tomou o pão, nós somos informados pela Bíblia que ele tomou o pão, deu graças, partiu e repartiu aos discípulos. E disse, tomai e comei dele todos, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, ali estão os símbolos.
E é bom que se saiba também que existem 3 ordenanças bíblicas físicas para a igreja, não é? Essas são ordenanças físicas, são 3, que é batismo nas águas, Santa Ceia e lava-pés. 3 ordenanças físicas. O restante da vida cristã é o mover do Espírito Santo em nossas vidas, né? Que são mandamentos e coisas. Mas esses 3 são físicos, né? Então, e tem que ser feito da maneira correta. Por exemplo, existem lugares na África, disse o profeta de Deus, irmão Brana, que eles batizam 3 vezes para frente, de bruço na água, né? E 3 vezes para trás. Existem outros que batizam, ainda na atualidade, né? Batizam por aspersão, que não é imersão. Imersão não é necessário se dizer, mas vamos dizer, né? Imersão é quando se imerge e cobre o corpo do candidato do batizando nas águas. Aí é imersão. Agora, aspersão é quando se asperge água, né? E aí existem os que aspergem adultos e existem os que aspergem bebês. São formas errôneas do batismo. Por isso que não basta apenas ser batizado, mas é necessário que se batize da maneira correta. Então, existem os que batizam adultos por imersão, mas batizam usando títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, que não é o nome, na verdade, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso são títulos, não é? Então, é uma forma de batizar e não é correta, não é de acordo com as Escrituras Sagradas também. Então, o batismo verdadeiro seria por imersão, deitando o batizando de costas, olhando para cima, né? De costas na água, e em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Se alguém me perguntar, mas o Senhor Jesus Cristo não disse em São Mateus 28, né, que era para batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim, está escrito ali na Bíblia, e mais precisamente no versículo 19. Ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? Agora, essa expressão em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo não significa que você teria que repetir isso. E é o que fazem e fazem errado, né? Tem que se usar o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí já entra num outro campo que você vai ter que saber, você vai ter que descobrir qual é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso aí a gente fala, se Deus permitir, quem sabe numa próxima oportunidade, por causa do nosso tempo, né? Dentro de um espaço, de um culto apenas. Então, o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Então, os detalhes, nós, um dia, quem sabe, Deus nos dando uma oportunidade, nós poderemos citar escrituras, confirmando, para ajudar aqueles que têm interesse em aprender, não é? Mas, assim, na prática, o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ali estavam, em Mateus 28, estavam os títulos e os ofícios da pessoa. A pessoa é Deus, né? E ali estavam os títulos da pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas deve-se usar o nome dessa pessoa. Então a pessoa chama-se Senhor Jesus Cristo, não é? Então Senhor é Pai, Jesus é Filho e Cristo Espírito Santo. Aí quando você recebe a invocação desse nome no seu batismo, você foi batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo legitimamente, né? Bom, agora nós vamos aqui para a Santa Ceia, né? Como
nós estávamos comentando aqui. A Santa Ceia, ela precisa ser com pão asmo. E também não vou dar os detalhes por causa do tempo, como eu já disse, né? Tem que ser com pão asmo, porque o pão fermentado representa o pecado na igreja. E aquele pão representa o corpo de Cristo. Aquele pão da Santa Ceia que você toma, né? Representa o corpo de Cristo. Tanto aquele corpo que foi crucificado há 2000 anos passados, como o corpo que é a sua própria igreja, que é seu corpo também. Então, naquele corpo não tinha fermento, não tinha pecado. E nesse corpo que é a igreja, também não tem pecado. Eu não diria não pode ter. Eu diria não tem. No corpo de Cristo não tem pecado. Agora, nas igrejas, nas organizações, nos grupos tem pecado, mas no corpo não. Então, é outro ponto que nós precisamos observar. Esses pontos assim servem para aguçar o entendimento, o discernimento das pessoas, não é? Nos grupos existe pecado. De qualquer denominação, de qualquer ramo, de qualquer lugar tem pecado. Mas no corpo, não. O corpo é sagrado, o corpo é puro, porque o corpo é Cristo, não é? Então, são detalhes importantíssimos para o nosso aprendizado da palavra de Deus. Bom, então, o pão tem que ser asmo. Até porque quando o Senhor Jesus Cristo deu a ceia, a primeira ceia, eles estavam vivendo o período da Páscoa, ali em Israel. E por 7 dias, no período da Páscoa, durante a semana toda, não podia ser encontrado fermento em casa de ninguém. Não podia ser encontrado fermento, né? Quer dizer, mesmo que alguém sugerisse a hipótese de que Jesus teria dado a Santa Ceia com pão fermentado, aonde ele iria encontrar fermento, que era expressamente proibido que existisse fermento em qualquer lugar, em qualquer casa, durante uma semana, durante 7 dias, né? Então, o Senhor Jesus Cristo deu a ceia com pão asmo. Aí vem a questão do vinho. O vinho representa o sangue, né? Conforme nós já aprendemos na Santa Ceia, você que é cristão, toma a Santa Ceia por muitos anos, você já ouviu essa escritura muitas vezes, né? Então, o pão representava o corpo, que seria dilacerado, machucado ali na cruz do Calvário, e depois, durante as eras, o corpo sempre foi machucado, sempre foi perseguido, sempre foi dilacerado. O verdadeiro corpo de Cristo, né? Eu não estou falando de grupos, de organizações, de denominações e assim por diante, né? Estou falando do corpo. Então ele sempre foi perseguido, sempre foi dilacerado, não é? E o vinho representa o sangue. Agora, o vinho não pode ser suco de uva. E você pode até assustar, você, mas então, eu sempre tomei a Santa Ceia com suco de uva, que é vermelhinho também, né? Suco de uva não é vinho, propriamente dito. O vinho é esse que você vai lá e vê escrito vinho, e tem que ser o vinho seco, né? Ali, por que tem que ser o vinho? E você diz, mas então eu sou crente, eu não posso beber vinho. Não, não é assim, dessa forma que se pensa, que não pode beber vinho, né? Você não pode ser um beberrão de vinho, não é verdade? Você não pode ser um acostumado a beber vinho. Mas o vinho tem uma representação. Ele tem álcool, por isso que você diria, mas eu não posso tomar o vinho porque o vinho tem álcool. É justamente por causa disso que você tem que tomar a Santa Ceia com vinho. E se alguém disser, mas então eu não estou entendendo, pastor. Mas não é difícil para entender. Se a gente explicar, quem sabe você entenda, né? É que o sangue de Jesus Cristo tem poder. Agora você disse amém, não disse? Amém, graças a Deus. O sangue de Jesus tem poder. E tem mesmo. O sangue de Jesus tem poder para curar. O sangue de Jesus tem poder para transformar
a vida das pessoas, uma vida velha para uma vida nova. O sangue de Jesus Cristo lava os pecados da pessoa. A Escritura diz que ainda que nossos pecados fossem vermelhos como o carmesim, né, e como a escarlate, eles se tornariam brancos como a neve, né? Então o que faz isso é o sangue de Jesus Cristo. E quando a pessoa, porque você tomou a Santa Ceia como um símbolo, na verdade, né? Porque você está tomando aquilo espiritualmente. E você está sendo transformado espiritualmente. O sangue de Jesus Cristo está te transformando. Então ele tem um poder muito grande, grandiosíssimo, de transformar as pessoas. Do mesmo jeito que o vinho representa algo que lhe altera. Então quando a pessoa aceita o Evangelho e o sangue de Jesus Cristo lhe purifica de todo pecado, então ele altera a sua maneira natural de ser. Ele não é aquele homem, aquela mulher natural mais. Ele mudou de maneira, de hábitos, de palavreado e tudo. Então ele não é mais a pessoa que era antes, não é? Porque o sangue de Jesus Cristo penetrou na vida dele. O vinho é a mesma coisa. Se você tomar muito vinho, você fica alterado e você sai do seu normal, você pode ficar meio embriagado, né? Porque ele tem um poder de alterar também os seus modos normais. Porque são símbolos, não é? Então, esse é com respeito ao vinho, já falamos com respeito ao pão, e agora vamos falar com respeito ao lava-pés, que é uma das 3 ordenanças bíblicas físicas para o crente, né? Para a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Então, depois que ele deu a ceia, ele tirou as suas vestes de cima, que era o seu manto de cima, né? E cingiu-se com uma toalha, deitou água numa bacia, quer dizer, colocou água numa bacia e cingiu-se com essa toalha e foi lavar os pés dos discípulos, não é? E quando ele chegou perto de São Pedro, e agora nós estamos chegando no verso aí, né? Nós frisamos aqui o 7, né? Então, quando ele chegou perto do apóstolo São Pedro, no 6, ele disse assim, aqui está escrito assim, e aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavarás os pés a mim? Quer dizer, de jeito nenhum, de maneira nenhuma eu vou permitir que o Senhor lave os meus pés. Isso ele fez em uma atitude de humildade. Não, o Senhor é meu mestre. Eu não vou permitir que o meu mestre lave os meus pés. Eu sou apenas um discípulo, um humilde discípulo. Aí o que o Senhor Jesus Cristo respondeu, não é? Se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo. Mas o que eu faço, você não entende agora, mas depois você entenderá. Então Pedro ainda era um garotinho, menino, nascido de novo, né? Então ele não estava entendendo. Mas ele diz, mas depois, quando você crescer, quando você ficar adulto na fé, você vai entender essas coisas. Não é certo? Então, ele disse, então eu quero que o Senhor lave meus pés e as minhas mãos e a minha cabeça e tudo. Se é assim, né? Eu quero que o Senhor lave todo o meu corpo. Ele disse, não é necessário. Ele também não sabia disso, né? Não é necessário que se lave o corpo todo, porque é só os pés que estão sujos. E eu estou pensando que eu olho no cronômetro ali de minuto em minuto e eu fico calculando que eu não vou conseguir fechar o assunto, não é? Durante o tempo permitido aqui, não é? Mas então, ele disse, então o Senhor lava meus pés, lava minhas mãos, lava minha cabeça. Ele disse, não, o corpo já está limpo porque vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Mas não são todos que estão limpos. Alguém aí não está limpo ainda, porque ele estava falando sobre Judas Iscariotes, não é? Então, vejamos isto aqui. Por que que o pé precisava ser lavado? Não é? O corpo estava limpo. O corpo é Cristo, não é? Na verdade. O pé também é Cristo, é claro. Porque desde a cabeça até os pés
é o corpo dele. Ele é a cabeça e o restante dos membros somos nós, que somos o corpo. E o pé é justamente o membro do corpo que anda no chão, na terra, né? Ele pisa em espinhos, ele tropeça em pedras, machuca, né? Suja-se com o pó da terra. Por quê? Porque esse está representando nós, o pé. A cabeça do corpo representa ele, de um corpo natural que eu estou dizendo, né? A cabeça representa ele. E os pés representam nós, que estamos aqui na terra. Ele representa o céu e nós representamos aqui a terra. E quem anda na terra se suja. Então vejamos como que os símbolos são tremendos, os tipos são maravilhosos e eles não falham. Nós, a igreja está aqui na terra e a igreja é cheia de falhas. Os crentes falham, os crentes erram. Muitas vezes, como os apóstolos erraram, profetas erraram, crentes erram todo o tempo, mas tem o sangue para lavá-lo, não é? Então tem a água da palavra também para lavá-lo, e o lava-pés é esse símbolo. Então precisava lavar os pés porque os pés estão no chão. E uma certa vez, é que se eu for contar eu vou gastando mais minutos ainda, né? Mas uma certa vez eu estava conversando, isso há muito tempo atrás, uns 45 anos atrás mais ou menos, eu estava conversando com uma senhora, uma irmã, na cidade de Limeira, né? Eu estava trabalhando lá e eu estava conversando com ela, uma irmã muito amável, assim, muito espiritual até, conversando comigo, e ela me disse uma coisa, ela profetizou algo. Foi uma verdadeira profecia. Ela disse assim: irmão, depois que nós conversamos bastante sobre o evangelho ali, né? Ela no portão e eu do lado de fora ali, conversamos bastante, e ela disse: irmão, deixa eu te falar uma coisa, o irmão tem um ministério no corpo de Cristo. Eu disse: irmã? Né? Ela disse: sim, o irmão faz parte do ministério do pé. E eu tinha pouco conhecimento, não quero dizer que tenhamos tanto conhecimento hoje, né? Mas naturalmente você vai adquirindo gradativamente, né? Então eu tinha menos conhecimento, pouco conhecimento, eu disse: como assim do pé? Ela falou: porque o pé é que sustenta o peso do corpo. Veja que realidade interessante. O pé sustenta o peso do corpo, ele carrega o corpo, ele transporta o corpo o tempo todo, para cá, para lá, e ele sente o peso do corpo, e ele tropeça, ele se suja, ele machuca, porque ele está transportando um peso que é o restante do corpo. As mãos não andam, você não anda com as mãos no chão, né? E assim sucessivamente. Então, eu achei muito interessante, e ela disse: é porque o irmão tem um ministério no corpo de Cristo, que é justamente ser um ministro, um pastor. Então, a Bíblia diz assim: ninguém toma para si essa honra. Ninguém deve ser pastor porque quer ser. É preciso que se tenha um chamado, disse Paulo aos Hebreus, como Arão teve, um chamado como Arão, né? Então ela disse isso e eu fiquei achando interessante, isso já faz uns 45 anos, quase 50 anos já isso, e no entanto, Deus, pela sua decisão, vamos dizer assim, pelo seu propósito, quis que nós nos tornássemos um ministro para ajudar outras pessoas, ajudar irmãos, ensinar o caminho, né, o bom caminho para cada um, né? Isso porque, segundo o seu beneplácito, não foi pela nossa escolha, na verdade. Ele sabe também que nós sempre fugimos, sempre corremos de sermos um pastor, porque uma certa vez, na minha oração infantil, eu orei e disse: Senhor, eu não sou isso que eles estão pensando que eu seja. Eu não sou pastor, Senhor, né? Isso há muitos anos atrás, né? Quase esse tempo mesmo, de 45 anos, né?
Eu disse: Senhor, eu não sou isso que eles pensam que eu seja. Eles estão pensando que eu sou um pastor, eu sou um ministro, um presbítero, porque antes de ser pastor fomos presbíteros, né? Eu disse: eu não sou isso, Senhor. Né? Eu sempre tentei me abster, sempre tentei me afastar do chamado, mas não existe como se afastar. O chamado é chamado, né? Mas voltando aqui então na questão do lava-pés. Então, o corpo em si, de um modo geral, a igreja está na terra, no chão, e é ela que precisa ser lavada cada dia. Por isso o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo está no propiciatório, fazendo propiciação por nossas vidas, por nossas falhas, todo o tempo, 24 horas por dia, para que nós não nos percamos, né? Não percamos a nossa salvação. Mas voltemos aqui no assunto prático da Santa Ceia. Então, aí ele deitou água na bacia e lavou os pés dos discípulos, né? Deixa eu ir para frente um pouquinho aqui. No 9, então ele disse: então se é assim, Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, não é? Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, agora eu quero entrar nessa porção aqui. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Verso 17, para terminar aqui. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, aí ele arrematou o assunto aqui dizendo isso. Se eu, que sou vosso mestre, lavei os vossos pés, vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Isso é escritura, isso é mandamento bíblico. Agora, os ensinadores, eles interpretam isso, eles dizem que isso é símbolo. Realmente é símbolo mesmo, que nós já comentamos isso agora anteriormente, né? É símbolo mesmo. Mas a Santa Ceia também é símbolo. E por que você come o pão e bebe o vinho? Assim como a Santa Ceia são símbolos, o lava-pés também é símbolo. E por que você come o pão e bebe o vinho e não lava os pés? Então você faz só uma parte? Você cumpre só uma parte da simbologia? Não, se é símbolo lava-pés, tem que se lavar. E outra coisa, ele disse aqui: se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, não é? Porque, aqui o 16, que na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor. Quer dizer, nós, porventura, teríamos a prepotência de achar que seríamos maiores que ele? É o que ele está dizendo aqui. Se eu que sou o vosso mestre, eu diria era porque foi um ato que já se passou, né? Mas ele ainda continua sendo nosso mestre. Se eu, sendo vosso mestre, vos lavei os pés, né? E o servo não é maior do que o senhor dele, então por que é que vocês não fazem isto? Por que é que vocês não cumprem isto? Não é? E os pregadores são responsabilizados diante de Deus por não ensinarem essas coisas para o povo. O povo está enganado, mas a culpa é de quem lhes ensina errado. Não é? Então, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Quer dizer, se vocês sabem estas coisas, pode ser que você não soubesse até agora.
até o momento presente, mas agora você já sabe que é um símbolo que tem que ser praticado do mesmo jeito que você come o pão e bebe o cálice de vinho. O lava-pés tem que ser praticado também, né? Porque senão, aí sim, ele diz, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E por que essa expressão? Porque na verdade não é por causa de ser um lava-pés, um ato assim físico em si, é por causa de descrer da palavra. Não tem parte com ele porque descrer da palavra. Então, essa parte aqui da Bíblia não serve. Então, não precisaria ter ela na Bíblia, não é? Podia arrancar a página da Bíblia, então. Não é? Se é assim que não serve. Esse ponto da Bíblia não precisa ser obedecido. Mas quem é que deu essa autorização para nós não obedecermos uma certa parte das Escrituras? Quem é que falou para nós que isso não era necessário? Não é mesmo? Então, meus irmãos, nós precisamos nos ater mais a examinarmos as Escrituras. Porque o Senhor Jesus Cristo disse assim lá para eles, lá para os judeus, né? Ele disse assim, vós examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Eles olhavam nas Escrituras do Velho Testamento, né? E sabiam que lá nas Escrituras do Velho Testamento falava da vinda de um Messias. Era isso que ele estava dizendo. E quando o Messias chegou e que deu cumprimento às vossas Escrituras que vós ledes nas vossas sinagogas, né, aí vocês não conseguem acreditar em mim. São elas que estão testificando de mim, as Escrituras. E na vossa Bíblia estão escritas todas estas coisas, né? É lava-pés, é a Santa Ceia, é batismo nas águas corretamente. Porque a nossa vida cristã, ela começa naturalmente quando nós nos decidimos aceitar ao Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas como nosso Senhor e Salvador. E aí o próximo passo é o batismo nas águas, né? Porque você vai ser batizado nas águas, que não é salvação o batismo na água. O batismo na água não salva as pessoas, né? Mas o batismo na água é um testemunho externo de que nos foi feito uma obra interna. Deus fez dentro de nós uma obra interna. Aí então o batismo na água é aquela obra externa, aquela representação, aquele ato representando que nós tivemos dentro de nós essa mudança, essa conversão. Você creu naquilo, né? Então é isso aí, meus queridos amados irmãos. Deixa eu ver mais aqui alguma coisa, se dá para ainda fazer alguma consideração, né? Bom, aqui ele diz assim, não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Ele, em uma outra porção da Bíblia, ele disse assim, eu escolhi vocês em número de 12, né? Mas um de vocês é o diabo. Isso é muito forte, né? Ouvir isso do mestre assim, ali, junto com todos ali, né? Eu vos escolhi em número de 12, mas no entanto um de vós é o diabo. Ele não diz que era usado pelo diabo, ele diz que era mesmo o diabo, né? Então um ficou pensando, o outro ficou pensando, o outro perguntou, será que sou eu? Quem é, Senhor? Né? E tal, né? Então essas coisas assim, é preciso que nós nos dediquemos mais em ler as Escrituras, em orar, e não fechar o coração, não esperar que a questão das Escrituras está lá com o nosso rabino, com o nosso líder, com o nosso pastor, seja quem for, não. É você e Deus. Você tem seu pastor, você precisa obedecer ele, você precisa respeitá-lo como ministro, né? Porque ele ensinou errado para você, ele vai dar conta diante de Deus. Mas se você for um eleito, você não vai ficar enganado por muito tempo, porque você está buscando a Deus.
E aí, a seu tempo, Deus lhe mostrará onde está a verdade daquele assunto em particular, ou a verdade de um modo geral. Deus, se você é sincero, Deus vai te revelar isto a seu tempo, né? E nós vamos agora ter a nossa oração da fé, porque a fé já veio agora no coração, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, você está cheio de fé agora, o pregador também está cheio de fé, entusiasmado, fervoroso por causa da palavra de Deus. Então agora nós vamos orar em favor das pessoas necessitadas, orar uns pelos outros, não é? Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, Senhor, nós estamos agora com os nossos olhos fechados, depois de ouvirmos a meditação da tua santa palavra, essas verdades que elas fervem dentro de nós, elas borbulham dentro de nós, essas verdades bíblicas, e cada filho do Senhor predestinado está sentindo isso neste momento dentro de si, Senhor. Verdades infalíveis do Deus vivo. Então agora eu peço a cura divina, eu peço a solução dos problemas, eu peço a bênção do Senhor em favor dos meus amados irmãos, das pessoas que precisam de ajuda, Senhor Deus. Eu não estou falando de merecimento de cada um, eu estou falando da necessidade. O Senhor conhece a necessidade e o Senhor nos abençoa, não porque nós merecemos, mas é porque o Senhor é misericordioso e o Senhor é complacente, o Senhor é compassivo, o Senhor tem compaixão de nós. Então ajuda cada um, Senhor, dando vitória, curando, dando saúde, repreendendo Satanás, que perturba as pessoas, perturba os lares, as famílias, tirando a saúde, tirando a paz, tirando a alegria, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos abençoados, sejamos todos abençoados, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus. Então, irmãos, toda terça-feira e sábado nós estamos publicando os nossos cultos aqui nesse canal, Tabernáculo SBO. E se você quiser entrar em contato conosco, aí na descrição do vídeo tem o WhatsApp e também tem os endereços dos nossos tabernáculos aí, tanto de Santa Bárbara como de Americana, horário de culto, dia de culto, essas coisas que interessam para os nossos irmãos, né? E também não esqueça de clicar no gostei ali, né? Para impulsionar o vídeo e também inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando os vídeos são publicados. E nós estamos gravando uma série de salmos também, né? Desde o primeiro, estamos aí com esse trabalho também para glorificar o nome do Senhor. E tem um hino, né? O salmo e o hino, que é bom de se ouvir rapidinho, aí 5 minutos, 4, 6 minutos, por aí assim, dependendo da extensão do salmo, né? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós voltaremos em nossa próxima programação, em nome do Senhor Jesus Cristo e para a sua bendita glória. Amém.